Tem criança que desiste dos pais ainda pequena. Não desiste de amar, desiste de tentar se conectar. E isso quase nunca acontece de uma vez. Vai acontecendo aos poucos, em pequenas ausências que parecem normais dentro da rotina. Eu sou Daiane Ramos, psicopedagoga clínica e institucional, psicanalista com ênfase em autismo, especialista em análise do comportamento. E hoje eu quero te ajudar a entender uma coisa que muitos pais só percebem tarde demais. Tarde demais. Nem toda criança que parece desinteressada, distante ou desatenta está simplesmente com dificuldade de aprendizagem. Às vezes, ela está emocionalmente desconectada. Então, se você quer entender o comportamento do seu filho, o que está por trás, o que ele está tentando comunicar por trás da dificuldade escolar e da desatenção, fica comigo até o final. Curta, comenta e compartilha. Se inscreva no canal. Quando a criança fala e você responde sem olhar, quando ela tenta mostrar alguma coisa e você está ocupado, quando ela chama e sempre escuta, peraí, agora não, depois a mamãe vê, depois o papai responde. Chega uma hora que ela para de insistir, para de compartilhar, para de tentar. Sabe o que é mais difícil? Isso normalmente não dá trabalho. Não tem grito, não tem birra, não tem escândalo. É silencioso. Mas depois começa a aparecer, sabe onde? Lá na escola. Isso mesmo. Aparece no ambiente acadêmico. A criança que não foi escutada, que não presta atenção, que não pergunta, que não participa, que parece desinteressada, que não sustenta a atenção, que não tenta. E aí começam os rótulos. Exatamente aí que os rótulos se iniciam. Ah, meu filho não gosta de estudar, não se esforça, não tem interesse. Mas vamos pensar com calma. Como uma criança vai sustentar a atenção se ela já se acostumou emocionalmente a não ser escutada? Como ela vai se posicionar? Se aprendeu a se calar? Como ela vai desenvolver segurança para aprender? Se vive relações desconectadas? Porque a aprendizagem não depende só de inteligência. A aprendizagem depende de vínculo, depende de troca, depende de presença, segurança emocional e linguagem. Tem criança que não está com dificuldade de aprender, está com dificuldade de se conectar. E isso muda muito. E olha, isso não muda mais com cobrança. Não, não. Não muda com bronca. Muda com mudança de postura dentro da rotina. Então vamos às dicas. Dica número 1. Quando seu filho vier falar com você, pare. Pare o que você estiver fazendo. Olhe nos olhos dele. Escuta até o final. Sem celular. Sem responder pela metade. Dica número 2. Evita responder sempre com depois. Porque quando isso vira padrão, a criança ela aprende que não vale a pena insistir. Dica número 3. Cria memórias de presença real no seu filho. Não precisa ser muito tempo, mas precisa ser intenso. Dica número 4. Comenta mais. Converse mais com seu filho. Dê menos ordens. Pergunta, escuta, deixa a criança se expressar. E isso desenvolve linguagem. E importa, mostra mérito de importância. E isso impacta diretamente a aprendizagem. E por último,
Dica número 5. Observa uma coisa muito importante no seu filho. Seu filho ainda tenta se aproximar de você? Ainda chama? Ainda mostra? Ainda puxa a conexão? Porque enquanto ele ainda tenta, a conexão ainda pode ser fortalecida. Mas quando a criança para, ela não parou de precisar. Ela só aprendeu que talvez não adianta mais tentar. E isso é o mais difícil de perceber. Porque a criança, ela continua ali, mas emocionalmente já começou a se afastar. E aí, lá na frente, os pais perguntam: por que meu filho não conversa mais comigo? Por que ele não se abre? Por que ele se fechou? O que aconteceu? Mas muitas vezes, isso não começou agora. Isso começou lá atrás, quando ele ainda tentava e não encontrava a resposta. Agora, já caminhando para o final, eu quero que você reflita. Porque a criança, ela não se afasta de uma vez. Ela vai desistindo aos poucos. E pensa, observe, se esse vídeo te fez refletir, continue acompanhando os próximos conteúdos. Porque aqui você vai aprender a entender o comportamento infantil além do óbvio, com profundidade, consciência e olhar para a raiz da dificuldade do seu filho. E traz outros pais para aprender também, porque muitas crianças não estão precisando apenas de cobrança, estão precisando ser compreendidas. E se você sente que seu filho está cada vez mais distante, desatento, desorganizado emocionalmente ou com dificuldade de aprendizagem, talvez esteja na hora de você olhar além do comportamento. E é exatamente isso que eu faço nos meus atendimentos. Investigo a raiz da dificuldade da criança. Ajudo famílias a reconstruírem conexão, desenvolvimento e aprendizagem.